Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Prontos para mais uma aula? Preparados para adquirir novos conhecimentos? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do terceiro ano. E hoje vamos aprender um pouco sobre os impactos ambientais. Vamos entender o que são esses impactos, como é que eles acontecem, por que é que acontecem. Mas antes disso, lembra do nosso último desafio? Eu pedi que você fizesse um desenho da sua rua ou do seu bairro que mostrasse os elementos naturais e culturais. Eu trouxe aqui uma pintura de uma artista chamada Tarsila do Amaral. E nessa pintura nós temos aí esses elementos. Vamos ver se você está aí com a memória bem refrescada. Quais são os elementos naturais que eu observo nessa pintura? Dá uma olhadinha. Quais são os elementos da natureza? Temos árvores, né? Temos plantações, temos alguns morros também. Temos aí um touro, que inclusive é o nome da pintura também. Agora, e os elementos culturais? Aqueles que são feitos pelo homem. Quais são os elementos culturais que a gente tem nessa pintura? Temos casas, temos cerca. Muito bem, viu como é fácil identificarmos elementos naturais e elementos culturais? Nas últimas aulas, a gente falou um pouco, né, sobre rural, urbano, sobre a questão da ação do homem na natureza. E o nosso tema de hoje também vai continuar nessa linha de pensamento. Vamos aprender um pouco sobre os impactos ambientais. Tudo que o homem faz, toda a ação do homem gera um impacto na natureza, seja ele positivo ou negativo. Infelizmente, a maioria dos impactos causados são negativos, tá? Olha a fotografia que eu trouxe aí para vocês observarem. Um rio, né, totalmente poluído. Os peixes aí não conseguiram sobreviver nessa água devido à ação do homem provocada no ambiente. A gente costuma dizer que toda alteração que eu faço vai ter uma consequência. Se eu decido plantar uma árvore, vou ter uma consequência positiva, né? Uma árvore que vai crescer, que vai trazer sombra, que vai trazer frutos para a gente, vai melhorar o ambiente, a respiração também. Mas se eu corto uma árvore, aí eu já vou ter, provavelmente algum animal vai ficar sem moradia, né? Um pássaro pode ficar sem moradia. O sol vai ficar ali naquela região, mais quente, mais calor. Isso aí só foi um pequeno detalhe. Que o que a gente vai observar na nossa aula são impactos grandes, são consequências muito negativas que tem para o ambiente. Mas o que são esses impactos? Qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Olha o planeta Terra como está aí nesse desenho, passando mal, né? Tanta fumaça, tanto desmatamento, tanta poluição. O planeta Terra está quase sem aguentar aí de tanta consequência negativa no meio ambiente, tantos impactos negativos. E olha só, dentre esses impactos temos diversos, eu vou citar alguns para vocês. Diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluições, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Eu vou citar para vocês aqui na nossa aula alguns desses exemplos para que a gente possa conhecer um pouco sobre esses impactos. O primeiro exemplo é redução da biodiversidade
de plantas e animais. O que seria isso? Analisa bem aí esse desenho, ó. Cortaram as árvores, construíram cidades, estradas. Cada vez mais, quando a gente observa as terras, a gente vê que as construções estão tomando conta do espaço. Antigamente nós tínhamos um grande espaço rural, muitos espaços rurais. Hoje em dia nós temos muitas áreas urbanas, muitas cidades cada vez mais sendo construídas. E isso, ó, traz aí animais sem moradia, estão tentando fugir para a cidade, que não é um local adequado. Plantas que acabam ficando sem existir, acabam sendo destruídas, entrando em extinção. E os animais também. Como eles não têm onde morar, não têm para onde ir, muitas espécies hoje estão em extinção, deixaram de existir por conta desse desmatamento, por conta dessa redução. Próximo impacto é a contaminação do ar, água, fauna e flora. Quanto mais indústrias e fábricas existem, mais fumaça, mais poluição no ar temos também. Às vezes, até no trânsito, a gente consegue observar que os carros vão soltando aqueles gases, aquelas fumaças, poluindo o ambiente. Existem também, às vezes, queimadas. As pessoas vão queimando a floresta, queimando o lixo, e tudo isso vai prejudicando o solo, o ar também, sem contar com os rios, né? Às vezes, algumas cidades colocam toda aquela sujeira para ser despejada nos rios, nos lagos, nos oceanos, e acaba poluindo a água, deixando aí também muitos animais sem ter onde morar, e prejudica também a nós, né? Porque a água, ela passa por um ciclo, então ela precisa ali ser tratada para que volte à nossa casa. Mas se a água de um rio, de uma barragem, ela está aí toda poluída, como é que essa água vai chegar na nossa casa? Esse processo vai ficar ainda mais difícil, né? Como eu trouxe aí uma imagem de um lixão, que muitas vezes é colocado perto de rios, acaba poluindo tudo, a água acaba levando aquela sujeira para diversos lugares. E sempre que a natureza é afetada, animais ficam sem ter onde morar, plantas acabam deixando de existir. Próximo impacto negativo: esgotamento dos mananciais. Hoje em dia tudo precisa de muita água, né? Uma roupa para ser fabricada precisa de água. Um alimento precisa de água. A água é a vida, nós precisamos de água. Porém, a água não é igual a uma árvore que cresce. A água ela pode também deixar de existir, porque quanto mais poluída, mais fica difícil de fazer o uso. Olha a fotografia que eu trouxe para vocês. Esse manancial está aí completamente seco, quase sem água, né? Algumas cidades, alguns estados sofrem com a falta de água, seja porque não existe um manancial ou porque aquele que já existia foi destruído. E alguns estudos já apontam que futuramente não teremos água potável para utilizar, porque a água é fonte de vida, mas ela precisa ser cuidada, devemos economizar a água. E cada vez mais as fábricas vão precisando de mais água para produzir e jogando os seus dejetos, a sua sujeira na água. Então fica difícil, né, de ter essa troca, de ter esse uso correto da água. Alterações climáticas. Olha a diferença aí nessa imagem do meio ambiente. Quanto mais queimadas, quanto mais poluição, mais o planeta sofre. E isso acaba tendo aí, ó, alguns países fica muito quente, alguns outros países bastante frio. E sem falar das ocorrências que tem, né, terremotos, tsunamis, que
ficam relacionados também a essas alterações climáticas. Mais um impacto negativo, destruição da camada de ozônio. Observa bem essa ilustração que eu trouxe para você. Os raios solares, elas atingem aqui o nosso planeta Terra, né? Que tem essa camada de ozônio que nos protege desses raios. Mas, com tanta poluição aqui, essa camada acaba sendo destruída. E muitas vezes os raios atingem a Terra, causam queimadas também, né? E a temperatura fica aí alterada. Outro, aqui ó, os impactos positivos existem, mas em quantidade menor. Atualmente a gente observa mais impacto negativo do que impacto positivo. Algumas empresas atualmente, elas têm essa questão de projetos para ter um produto biodegradável, para cuidar mais da natureza, para plantar mais, o que é bastante interessante. Então, se você for consumir algum produto, é interessante você pesquisar se essa empresa é uma empresa amiga da natureza, é uma empresa que não está jogando lixo no lugar inadequado, é uma empresa que, de onde retira, planta ainda mais, no caso de árvores. É uma empresa que cuida do meio ambiente. Ó, quando a gente deixa um lixo no chão, ele não some de repente, não some do nada, né? Se ninguém for lá e tirar e jogar na lixeira, aquele papel, aquele plástico vai demorar muitos anos para sumir dali. Então imagina, se cada pessoa pega um plásticozinho de um pirulito e deixa lá no chão, como é que ficaria o nosso ambiente? Imagina quanto tempo que dura, quanto tempo que ia demorar para aquilo desaparecer do meio ambiente. Então, devemos fazer nossa parte. E eu listei aqui para vocês algumas atitudes que nós podemos tomar para ajudar o meio ambiente, para ter impactos positivos. Se cada pessoa fizer a sua parte, nós conseguimos aí melhorar o nosso planeta, melhorar a nossa qualidade de vida. Primeira dica, economize água. Você já deve estar cansado de ouvir isso, mas é sempre bom ouvir mais. Quando for tomar banho, ó, na hora de se ensaboar, desliga o chuveiro. Só liga o chuveiro quando for tirar o sabão. Quando for escovar os dentes, não tem por que deixar a torneira ligada, né? Lavar um carro, uma moto, uma bicicleta, utiliza o balde. Em vez de jogar água na calçada com a mangueira, utiliza uma vassoura. São pequenas atitudes que nós podemos melhorar. E até aí na sua casa, nós pagamos pela conta de água, né? Quanto mais a gente consome, mais caro a gente paga. Então, além de estar salvando o ambiente, você vai estar ajudando na economia da sua casa. Próxima dica. Evite o consumo exagerado de energia. A energia elétrica que temos em casa também depende da movimentação da ação da natureza, tá? Então, se você estiver de dia na sua casa, não precisa da luz acesa, apaga a luz. Não tem ninguém assistindo televisão, desliga a televisão. Se você estiver num lugar bem ventilado, não precisa utilizar o ventilador, né? E o mais importante, se estiver carregando o celular, deixe ele lá paradinho, tá? Não fique usando o celular enquanto estiver carregando. Pequenas atitudes que também podem fazer a diferença. Separe os lixos orgânicos e recicláveis. Aqui no local que a gente mora, ainda não temos essa cultura de coleta seletiva, de deixar o lixo separado. E isso deveria ser uma coisa que a gente já deveria encontrar nas ruas, né? Mas aí na sua casa você pode separar plástico, separar do metal, do papel. O plástico, o papel e o metal, eles são recicláveis, tá? E você vai estar até ajudando as pessoas que fazem as coletas seletivas, né? Quando elas forem procurar no lixo, já vai estar tudo separadinho.
Tem coisas que dá para reaproveitar, como cascas de frutas e de verduras, você pode usar como adubo. Diminua o uso de automóveis. Quando a gente sai nas ruas atualmente, a gente observa que são tantos carros, né? Que muitas vezes andar a pé sai mais vantajoso, a gente chega mais rápido do que de carro. Então, temos algumas soluções, como carona compartilhada. Se o seu vizinho vai para a mesma escola que você, em vez de ter 2 carros saindo, pode dar uma carona ou revezar para que a gente tenha menos carros nas ruas e menos poluição também. Consume apenas o necessário. Tá na hora aí da gente evitar compras desnecessárias, né? Se eu não preciso de um brinquedo novo, eu não vou comprar um brinquedo novo, eu vou aguardar. Isso também vale para roupa, para alimento. A gente vive num país que tem uma cultura de consumir cada vez mais, de comprar. Vamos evitar, vamos ter essa consciência de comprar só o necessário, porque quanto mais a gente compra, mais as fábricas produzem, mais as indústrias também produzem. Então, comprando só o necessário, a gente aí já está evitando mais poluição no nosso planeta. Utilize produtos ecológicos, biodegradáveis. Atualmente existem sacolas biodegradáveis, né? Que aí facilitam o processo da natureza. Uma garrafa eu posso reutilizar para guardar água. Às vezes alguma coisa que quebrou eu também posso ali transformar em outro objeto e aí evitar que mais um objeto, que mais uma peça seja jogada no lixo. Não jogue lixos nas ruas. Tá com o lixinho, ó, coloca no bolso. Espera chegar em casa para poder jogar. Não coloca as coisas pela janela do ônibus. Faça a sua parte, tá? Na sua casa. Se você não jogar nada no chão do seu quarto, ele vai ficar limpo por mais tempo, né? Mas se cada dia você for jogando um papel, um plástico, ficar tudo sujo, tudo poluído. Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Faça doações. Isso é um tópico bastante importante. Muitas pessoas atualmente não têm uma roupa para vestir, um sapato para calçar, nem um brinquedo para brincar. Então, se aí na sua casa você tem uma roupa que não lhe serve mais, ou um brinquedo que para você não tem mais interesse porque você já está muito grande para brincar com ele, junta tudo e separa para doação. De repente aí passa alguém na sua porta ou a sua família conhece pessoas que precisam. Sapatos, bolsas, acessórios, tudo isso a gente pode doar, a gente pode repassar para outra pessoa. E ó, com atitudes simples, podemos diminuir os efeitos no meio ambiente, certo? Então vamos aí cada vez mais ter atitudes positivas, fazer impactos positivos no nosso ambiente. Qual é o nosso desafio de hoje? Quais impactos ambientais positivos devem ser praticados no seu bairro? Eu citei aqui alguns impactos negativos e os positivos. Então, você vai fazer uma análise. Vai olhar aí no seu bairro. Quais são os impactos negativos que tem nele? Ah, tem muito lixo. Então, ó, qual é o impacto positivo que deve ser praticado? Então, faça uma análise aí do seu bairro. O que é que está acontecendo? Quais são as coisas que estão acontecendo nele para que a gente possa melhorar? Anota tudo e manda aqui pra gente, que na próxima aula eu vou perguntar se você cumpriu o desafio, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!